Olá, mulheres lindas, aqui é Bruna Oliveira e nós estamos na jornada do Vinho Novo em Odres Novos. Esse é o nosso 29º devocional, já estamos na reta final dessa jornada, de mudança de mente, para termos uma vida emocional mais saudável, para que Deus possa, derramar da graça do vinho novo sobre as nossas vidas, né? Eu costumo dizer que não existe santidade sem sanidade. A Bíblia fala no livro de Tessalonicenses que nós devemos conservar de uma maneira íntegra o nosso espírito, alma e corpo até a volta de Jesus, né? Então, assim, nós precisamos, sim, buscarmos com afinco a nossa espiritualidade, mas se a nossa humanidade, a nossa mente, ela não estiver alinhada com as coisas espirituais, nós vamos desperdiçar o vinho novo, né? Tô junto com a minha Maju aqui, então vocês vão escutar uns barulhinhos dela, que ela tá mamando. E falando de maternidade, eu queria fazer um devocional especial para mães. Ontem foi Dia das Mães e eu queria muito que nós pudéssemos refletir juntas sobre a missão da maternidade, né? E uma das maiores missões que a maternidade tem é justamente deixar um legado na vida dos seus filhos. Nós vamos ver várias mães da Bíblia, né? Cada uma com a sua história, cada uma com a sua vida, cada uma com o seu propósito e que conseguiu imprimir verdadeiros legados no coração dos seus filhos. E pensando em maternidade, eu ontem estava meditando muito a respeito da vida de Joquebede, né? A gente olha para Moisés e vê o quanto aquele homem foi um homem de Deus, foi um homem que realmente teve fé para conseguir transportar ali mais de 3 milhões de pessoas do Egito, né, em rumo a Canaã, ali naquela peregrinação no deserto. E você vai ver assim o quanto que ele teve que usar de fé, né, de acreditar que Deus estava no controle. Esse homem passou por tantas rebeliões no ministério dele. Ele teve tanta dificuldade em conduzir o povo, né, por causa da mente escrava ainda do povo, que uma hora queria maná, outra hora já queria cebola, já queria carne, já queria água. Ou seja, ele teve que exercitar bastante a sua fé. E a gente vai ver, olhando para a mãe de Moisés, ela também foi uma mulher de fé. Uma mulher que, por 3 meses, guardou seu filho recém-nascido dentro de casa, né? Sem nenhuma, como é que eu posso dizer? Sem ninguém desconfiar que tinha um recém-nascido ali, porque havia um decreto que os meninos das hebreias deveriam o quê? Deveriam morrer. Então, assim, ela teve que guardar o filho por 3 meses. E a gente vê assim, olha, é impossível a gente não reconhecer uma casa que tem recém-nascido, né? Porque a criança recém-nascida, ela chora porque tá com fome, ela chora porque tá com sono, ela chora porque tá sujinha, ela chora porque tá com saudade do útero. Então, assim, ela chora porque tá com cólica. Então, a gente vê o quanto que é difícil manter um recém-nascido em silêncio em casa. E aquela mulher conseguiu manter, né? Longe do olhar de Faraó e dos seus soldados. Eu imagino que Faraó deveria ter colocado um soldado na porta de cada hebreu para realmente fazer cumprir a lei. E ela manteve em silêncio o seu filho ali guardado por 3 meses e depois de 3 meses ela lança ali no Nilo aquele menino acreditando que Deus ia dar um destino para ele. Então era uma mulher de fé para proteger o seu filho, longe da ameaça de morte, uma mulher de fé para, permitir que Deus conduzisse a vida do seu filho em vida, colocando ele ali no Nilo. Então, aquela fé tomou o coração, de Moisés também. Moisés aprendeu a respeito de fé dentro de casa. E quando Moisés foi cumprir o seu ministério, ele cumpriu com muita fé, porque sabia que tinha um legado na sua casa, né? A gente vai ver a respeito de maternidade também. Eu me lembro de Ana. Ana, uma mulher que não podia ter filhos, e no ápice da sua angústia, do seu desespero, vai para a casa de Deus, vai orar, e a oração dela era tão, angustiada, que ela não consegue orar, ela não consegue liberar palavras. A boca dela se movia e não saía palavra alguma, somente lágrimas.
de tamanha era a angústia daquela mulher. Quantas vezes nós temos esse tipo de oração, né? Nossos lábios tentam se mover, mas somente o nosso coração grita e chora. E o sacerdote daquela casa, daquela igreja, não conseguiu diferenciar uma mulher bêbada de uma mulher contrita de espírito. E vendo os lábios dela se mover e não sair palavra alguma, ele a rotula como uma mulher bêbada daquela hora do dia, e ela estava chorando porque estava orando, desesperada, pedindo um filho para Deus, e naquele momento de dor, ela é julgada e ela poderia ter, né, resistido, ela poderia ter se ofendido, ela poderia ter jogado na cara de Eli o quanto ele estava errado, ela poderia ter se irritado com ele, mas pelo contrário, ela se submete à autoridade dele e diz: Não, Senhor meu, sou uma mulher atribulada de espírito, e explica a história dela, né? Então, a submissão daquela mulher abriu o céu, rasgou o céu sobre a vida dela, a ponto do sacerdote, né, ter visto o que tinha feito de errado e abençoou Ana, o ventre dela, e o ventre dela se abriu e ela concebeu Samuel. Então você vai ver um legado de submissão que rasgou o céu sobre a vida dela. E você vai ver o quanto Samuel também foi submisso, submisso à voz de Deus ainda quando era criança, quando escutou que a casa de Eli estava totalmente corrompida, e mesmo eu acredito que decepcionado com aquele sacerdote por saber que o discipulador dele estava em pecado, ele conseguiu se sujeitar àquele homem, se sujeitar àquele ministério, permanecer firme ali, né? E até que Deus fizesse a obra, né, que tinha para fazer, decretar seu juízo sobre a casa de Eli. Ele não decretou, Samuel não resistiu à casa de Eli, não decretou juízo, continuou se submetendo mesmo estando decepcionado com o seu líder. Então, assim, ele aprendeu onde esse legado de submissão? Com a mãe. Mais uma vez, esses legados. Então, legado não é herança, é aquilo que a gente deixa para os nossos filhos. Legado é aquilo que a gente deixa nos nossos filhos. Então, a todo momento, nós estamos sendo aperfeiçoadas para realmente deixar um legado nos nossos filhos. Todo aprendizado que nós estamos tendo nas nossas lutas e dificuldades é o momento de deixarmos um legado na vida dos nossos filhos. Cada situação difícil que Joquebede passou, era o momento de deixar um legado. Situação difícil que Ana passou, era o momento de deixar um legado, né? E não podemos nos esquecer de Maria, né? Maria, mãe de Jesus, que deixou o legado entregando o seu próprio corpo em cumprimento de um propósito de Deus. Uma menina de 17 anos que ainda não tinha casado, se sujeitou a uma exposição das pessoas daquela época julgarem ela como adúltera por ter engravidado sem ser casada, né? Se expôs ao julgamento, se expôs a ter, né? Até mesmo ser apedrejada em praça pública, porque mulher que tinha relação sexual antes do casamento era condenada ao apedrejamento. Então você vai ver assim, olha, ela acreditou tanto no Senhor e se expôs ao julgamento das pessoas, entregando o seu próprio corpo, a sua juventude, né, o seu início de casamento, a sua reputação, entregando tudo por amor a Deus, por amor a uma palavra de Deus. E o seu filho Jesus, que também era 100% homem, também fez a mesma coisa, se entregou completamente ao propósito de Deus. Então, o desafio dela era um desafio de crer e de se render, né, de se entregar a vida dela ao ministério de Jesus, acompanhando aquele ministério. Então você vai ver assim que a cada desafio que a gente passa é um legado que o Senhor quer nos ajudar, como mães que têm uma missão de deixar um legado na vida dos seus filhos. Então acredite, toda dificuldade que você está passando é uma oportunidade de Deus para deixar um legado nessa terra, e que o Senhor te abençoe em todos os legados que Ele está te ajudando a construir, porque a gente pode escolher, né, a todo momento das nossas vidas, se a gente quer viver feridas ou se a gente quer viver por legados. E essa mensagem é uma mensagem que eu extraí do meu livro, meu segundo livro, Eu Decido Ser Feliz Vivendo a Minha Melhor Versão. Eu falo sobre isso, sobre a escolha por feridas ou por legados, e essa escolha é somente nossa. E essa é uma decisão que a gente faz no Senhor, sabendo que do Senhor vem a nossa recompensa.
Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero te entregar a cada pessoa que ora comigo nesse penúltimo devocional. Que nós venhamos, meu Pai, sermos mulheres de legados, mulheres que têm uma maternidade na missão, entendendo que fomos chamadas pelo Senhor para cumprir um propósito, que a nossa casa é a nossa igreja e que nosso altar é o coração dos nossos filhos, que a gente está abastecendo com o fogo do Senhor todos os dias, através dos legados que nós nos permitimos deixar no coração deles, em nome de Jesus. Amém. Se esse devocional te abençoou, eu te peço que espalhe aí nos seus grupos. Vamos declarar a palavra de Deus, o poder dessa palavra nos corações. Se você não conhece meu trabalho nas redes sociais, acessa no Instagram, Bruno Oliveira Mentoria Mulheres. Tem muito conteúdo abençoado que eu tenho certeza que vai tocar no seu coração. Um beijo.